Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas que vão me seguindo aqui no meu canal Abia Yala, isto é, Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. Como reza o título desse encontro, Latifúndio das Comunicações, né? Bom, os latifúndios não são somente latifúndios de terras, né? Ou, inclusive, existe o latifúndio dos pensamentos, existe o latifúndio, né, dos supermercados, tudo aquilo que é monocrático, que é monolítico, ele acaba se transformando num latifúndio. Muitos latifúndios fazem uma pequena corporação, e essa corporação vai, de alguma forma, minando os projetos e as propostas democráticas dentro do que está estabelecido como democracia, né? Aquela coisa do vox populi, da isonomia, da isegoria, da isotimia, seja o direito de qualquer cidadão, inclusive um cidadão pode apresentar um projeto de lei que pode ser inclusive ser discutido no Congresso Nacional, pode ser discutido dentro de uma Assembleia Legislativa Estadual, dentro dos recintos legislativos, dos executivos, né? Então, qualquer cidadão hoje pode abrir um canal em YouTube, qualquer cidadão pode escrever um jornal, fazer um blog, né? São formas que, durante os primeiros tempos que nasceram esse tipo de redes de comunicação, de transmissão de conhecimentos, de saberes, foi se transformando na medida que o tempo foi passando e as tecnologias foram sendo aplicadas à vida diária, à vida comum, vida cotidiana, foram também ampliando-se as vozes referente aos temas e às temáticas que são principalmente temáticas que nos tocam a todos de forma coletiva. Então, quando falamos de política, quando falamos de comunitariedade, quando nós falamos da ambiência comum, estamos falando de pessoas, estamos falando de seres humanos que vivemos, que coexistimos. Mas o grande latifúndio das comunicações, que não apenas existem aqui no Brasil, existe em toda a América Latina, Abya Yala, que é o nome real desse território, né? Reconhecido pelos povos originários, esse latifúndio das comunicações acabou minando as forças populares, né? E algumas classes começaram a discutir questões políticas, mas sempre também ambientadas ou referenciadas por uma avaliação, principalmente quando é do âmbito acadêmico, né? Quem fala aqui, no meu caso, Ludwig, eu não tenho uma avaliação acadêmica, quer dizer, eu estudei, sim, eu me formei, mas quando eu faço a minha colocação, principalmente nas áreas como história, filosofia, linguística, literatura, quem faz a fala é a pessoa do Ludwig, mas mediante sempre uma fonte, um texto, um livro, mesmo que seja em PDF ou um livro físico, né? O latifúndio das comunicações, ela não é uma situação que está acontecendo agora, é uma situação histórica que já vem de muito tempo, né? E é o que hoje nós chamamos do poder da mídia, né? A mídia hoje é mais poderosa do que o poder executivo. A mídia tradicional, hoje, neste momento, é muitíssimo mais poderosa do que o poder executivo. E por que mais poderosa do que o poder executivo? Porque esse latifúndio de comunicações, ou das comunicações, já estão dentro do poder legislativo e do judiciário.
Então, por exemplo, quando se fala muito do lawfare, que é uma nova forma de golpes de Estado, né, que são golpes jurídicos mediáticos, né, já não são golpes militares, embora os militares sempre estão nos bastidores, né? Mas esses golpes que estão acontecendo, inclusive neste momento, no Peru, na Argentina, as acusações que continuam contra o presidente Lula, contra o vice-presidente Jorge Glass, lá no Equador, a perseguição contra o presidente, ex-presidente do Equador, Rafael Correa, ou seja, o lawfare, que nasceu nos anos 70 e que foi posto em prática nos primeiros anos, lá no Oriente Médio, antes das guerras híbridas que nós chamamos agora, ela foi colocada aqui na América Latina a partir do ano de 2006, né? Já começou em Honduras, né? Contra então, o presidente Manuel Zelaya, né? Zelaya, com Y, né? O poder da mídia, ela é um poder fabuloso e impactante. O que eu conheço sobre as mídias é muito impactante, né? Porque a mídia, essas redes de comunicação, que estão em todos os lados, inclusive tomaram a internet praticamente quase que em sua totalidade, vou ser benevolente, 80%. E esses meios de comunicação não apenas controlam a mente das pessoas, mas controlam as palavras, as opiniões. Vamos lá, como se dizia em grego, doxa, doxologia. Eles controlam a doxa. A doxa é o que chamamos de vox populi, né? Isegoria, ou seja, que não haja dissidência de vozes, né? Isegoria é um termo grego que se usava muito na Grécia clássica, que era os encontros que se faziam, as assembleias populares, inclusive os grandes encontros nos mercados, como o de Atenas, onde legisladores, sofistas, uh, se reuniam para discutir sobre assuntos públicos e que as pessoas comuns também faziam rodas e discutiam sobre um assunto que tinha a ver com todas as pessoas, com o povo de Atenas, né? Miriam sendo o exemplo das mulheres de Atenas, como vai essa música do Chico Buarque, né? E, os meios, o latifúndio comunicacional, ele assusta muitas pessoas hoje em dia, porque ela está dentro dos corredores dos sistemas políticos, da institucionalidade política, né? E as grandes mídias, elas têm sua própria história, né? Existe a história das mídias, né? Se nós vamos, por exemplo, para os anos 50, Rudolf Murdoch, né? Foi um dos primeiros, o primeiro grande latifundiário das mídias, né? É, o caso de Berlusconi, na Itália, que comprou praticamente 70% de todas as mídias europeias, inclusive americanas, até o dia de hoje. Nós temos o caso da ITT, que era uma companhia de telecomunicações norte-americanas, que patrocinou as mídias comunicacionais dos países do Cone Sul, no caso Chile e Argentina, para, é, é, para espalhar fake news contra presidentes mais progressistas que não os ditadores militares, como Videla, Galtieri, Pinochet e outras figuras conhecidas dentro da historiografia da América do Sul, né, dentro do aspecto das ditaduras militares. Né? Então, toda essa mídia tem uma história que começa inclusive, com os grandes empresários dos anos 50, né, como Ford, aquelas famílias Rockefeller, sabe? E até, inclusive, reis e rainhas, né, do, do Império Britânico e do Império Norte-Americano e de alguns países da Europa, porque eles sabem que controlando a gramática e a fala,
eles podem controlar as mentes e os espíritos dos indivíduos, dos subalternizados, né? Então, e aí vem a questão da palavra mídia, né? Que a mídia é o plural de média, né? Mas esse estilo anglo de discernir como chamar os grandes meios de comunicação de massa, né? Ou seja, justamente a massa de subalternizados que tem que dizer sim, senhor, sim, senhora, aos grandes latifúndios e latifundiários, né, dos poderes comunicacionais, né? Os norte-americanos foram os primeiros a colocarem o termo mass media como para justamente, né, já ir categorizando o comunicador que é deles e os receptores, que somos nós. Para quem já está acima dos 50 anos, como o meu caso, né, nós sabemos que no século XX nós não tínhamos conhecimento sobre o que estava acontecendo, porque não existia, como hoje existe YouTube, existem as redes sociais, insociais, né, mas que permitem, de alguma forma, que pessoas que não têm voz, que não temos voz nessas grandes conglomerados de comunicação, possamos pelo menos ter um espaço onde a gente possa dizer o que a gente sente, o que a gente pensa. Primeiro sentir, depois pensar, né? O ser humano primeiro sente o sentimento, a sensação, logo a gente pensa. E quando a gente começa a pensar, será que a Rede Globo, SBT, Record, ou mesmo essas grandes como La Nación, El Clarín, na Argentina, El Mercúrio de Santiago, Rede Televisa, no México, será que eles correspondem realmente aos anseios nossos, aos anseios da Vox Populi, de se sentirem representados por tudo aquilo que nos é trazido em bandeja? Porque as mídias, a diferença das mídias em YouTube, onde as pessoas podem comentar, inclusive, tem algumas redes grandes, com maiores inscritos, que as pessoas são xingadas. Eu nunca fui xingado dentro do meu canal, porque eu estou trazendo conhecimento, e o meu conhecimento através do meu raciocínio em função dos livros, dos textos e das minhas pesquisas que eu venho fazendo. E eu não trago algo liquidificado. Eu gosto de criar, inclusive, palavras novas, outros conceitos, outras formulações, que não aquelas liquidificadas e repassadas e novamente passadas no mesmo liquidificador. E o pior é que é a mesma água. Não é que troca-se a água e se liquidifica, não, é na mesma água, até que a água já fica turva de tanto ser liquidificado, ou seja, um conceito, um postulado, um pensamento. Aqui o que eu trago são indagações particulares referentes a situações que são coletivas e que já vêm escritos, inclusive, em livros. O mais importante é a gente dizer autores, trazer livros, que livros vocês podem ler, que canais vocês poderiam assistir para que vocês saibam um pouco mais sobre o que está acontecendo. Vocês estão escolhendo ministros, por exemplo, hoje aqui no Brasil, que vão ser ministros das comunicações, mas que esses ministros não são comunicadores, são descomunicadores, porque fazem parte do latifúndio das comunicações. Qual é esse latifúndio? É o mais do mesmo. Que é mais do mesmo? Liquidificação de todas as redes abertas de TV, inclusive de rádios, FM, e de grande parte dos segmentos em YouTube que já foram tomados pela direita, pela extrema-direita e por grupetes que tentam desqualificar grupos que realmente nos dedicamos à pesquisa, que é uma pesquisa, inclusive, não remunerada, mas que a gente está, inclusive, até de madrugada pesquisando, pensando, refletindo. Esses grandes latifundiários de comunicação é a reprodução parcial e atualizada das grandes mídias que começaram nos anos 50, com os Mudos, com os Berlusconi, com a família Lara, com o Marinho e todas essas grandes companhias, porque esse aqui não é um problema do Brasil. O Brasil é um problema maior porque a língua portuguesa é uma língua que sempre é espichada, é escorraçada, sempre está lá no final. Até porque
os leitores em língua portuguesa são muito poucos em relação a populações de língua castelhana, espanhola, inglesa, francesa. Onde se vendem menos livros são nos países de fala portuguesa, onde sempre chegam últimos as traduções de muitos livros e nos países lusófonos. Imaginemos, então, o que vai acontecer em Angola, em Moçambique, em Timor-Leste. Se aqui no Brasil milhares de livros ainda não foram publicados em língua portuguesa, sendo que já tem, inclusive, até duas, três edições, reedições. Então, a língua portuguesa, ela tem que sair para que saia, inclusive, desse latifúndio das comunicações, ela deve começar a se ampliar e se atualizar, não mediante a Real Academia da Língua Portuguesa, porque a Real Academia de Língua Portuguesa é a reprodução do colonialismo, por meio da linguística, do léxico, da gramática, da polissemia. Então, essas mídias corporativas que surgem nos anos 50, dos anos 50 para cá, hoje é a reprodução de um sistema colonial que tenta transmitir um posicionamento, uma sua opinião, uma forma de ver as coisas, e que todos os restos dos subalternizados têm que dizer sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhora. As revistas, as novelas, né, tudo isso que é publicado, às vezes ele possui essas intencionalidades de manter o leitor, ou, no caso das grandes mídias, de manter os telespectadores praticamente como que anestesiados, praticamente como assim alienados, no sentido de alien, né? Ou seja, totalmente fora de si. Então, o que se fazia na televisão dos anos 50, nos anos 70, 80, é o mesmo que está se fazendo hoje, ou uma tentativa de se fazer hoje nas redes de internet. E mesmo que nós tenhamos algumas colunas progressistas, alguns canais, segmentos que vêm trazer uma outra visão de mundo, às vezes essa visão também é liquidificada por outros segmentos também progressistas. Ou seja, não há uma voz, não há vozes, perdão, não há vozes, há uma voz de um lado e uma voz do outro, que somente vai se replicando como em pequenos núcleos, em pequenas células, e vão serpenteando as grandes redes cibernéticas, até chegar nos Big Data. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, porque o latifúndio das comunicações é terrível. O Brasil é praticamente 90% da população brasileira é dominada pelos segmentos. Então, muitas vezes torna-se tendencioso, porque alguns segmentos é contra um, né? É aquela coisa que eu sempre gosto de dizer: tira-se a batina de um para colocar o tridente no outro, e vice-versa. E aqui não se trata de um dualismo cartesiano bem, mal, certo, errado, não. Trata-se de uma questão cognitiva. O que realmente nós queremos passar? Por exemplo, eu estou falando sobre as mídias. E as mídias é um dos segmentos mais terroríficos que pode haver. Porque esse poder midiático que existe hoje no Brasil, ele praticamente ele é advogado, ele é juiz, ele sentencia, ele condena, não faz a progressividade da lei. Não. Por exemplo, nós vemos uns canais aí que são repassados no Facebook, são repassados no YouTube, são repassados no Twitter, e são replicados uma vez, e duas, e três, e vão para o Telegram, e vão para o WhatsApp, e vão por aqui, e vão por lá, e replicam a mesma coisa, que dizem, não, aquele neguinho é um narcotraficante, por isso que mataram ele. E isso já vem desde a TV aberta, porque mostra a polícia pegando que às vezes o cara nem é traficante, às vezes o cara andava com uma baguinha no bolso e o cara é acusado, que a polícia precisa mostrar serviço. Eles, inclusive, a polícia precisa preencher um papel que diz que fulano de tal, junto com os camaradas, pegaram um transeunte, fulano de tal, acusado de tal e tal coisa.
Mas isso vai sendo replicado em todas as redes sociais. E milhares de pessoas acabam acreditando que esse neguinho era traficante. Então aí vemos que o poder midiático, ele é tenebroso, ele é tenebroso, ele é a coisa mais terrível que nós estamos vivendo. Se existe um inferno hoje, se chama mídia, é um inferno. Por isso que a ascensão do bolsonarismo, assim como o trumpismo e assim como essas extremas direitas lá da Alemanha, da França, elas surgem em função de que não há uma legislação que regule o poder da grande mídia e também possa regular a internet. A internet precisa ser regulada, precisa ter leis. Não é que qualquer um vem aqui e fala qualquer coisa. E os latifundiários da comunicação ou das comunicações, eles não querem. No caso do Brasil, no Chile, no Equador, na Colômbia, eles não querem. Claro que não querem. Porque se eles perdem poder mediante a palavra, eles vão ter menos repercussão nas redes sociais. E tendo menos eco nas redes sociais, as pessoas podem vir ter uma ambiência maior em relação ao cognitivo delas em função do que está acontecendo, ou seja, da realidade factual. Não é igual esses programas que passa aí, que tal pessoa é condenada, sentenciada, jogada no leo, ao leo das inconveniências, e todo mundo faz uma interpretação que a maioria das vezes é errada. Vou acender a luz, espera aí. O tempo está escurecendo, parece que vai cair um torô daqueles. Então, o poder midiático hoje, nós vemos, inclusive, dentro do âmbito político, é uma coisa catastrófica. É uma coisa catastrófica. O que fizeram com Lula é uma questão catastrófica. E com isso eu não quero santificar o Lula. O mesmo acontece com a ex-presidenta da Argentina, hoje vice-presidenta, Cristina Fernandes de Kirchner. O que fizeram com ela é terrorífico. Tudo bem que a gente possa ter críticas, severas críticas, contra alguns posicionamentos desses progressistas, né? Contra Lula, contra Kirchner, mas não ad hominem, ou seja, não contra a pessoa do Lula, senão da forma com que Lula trouxe primeiro o segundo governo, algumas condições não favoráveis para a Argentina durante a época da Cristina Fernandes de Kirchner. Mas o que os imperadores das comunicações, os grandes latifundiários fazem? Eles fazem críticas ad hominem, ou seja, contra a pessoa do Lula, contra a pessoa do Kirchner, mas não traz algo objetivo que ajude a que essas pessoas que são políticas, que são juristas, que são filósofas, possam fazer um melhor governo, se é que futuramente, no caso da Cristina Kirchner, venha a ter futuramente alguma autoridade política dentro da institucionalidade política. O mesmo acontece com Lula, que vai assumir agora, dia 1º de janeiro de 2023, daqui a um par de dias, aliás. Nós temos de fazer críticas aos governos, mas não ad hominem, como faz as grandes mídias. O bolsonarismo ele cresceu justamente porque o bolsonarismo é a realidade factual do mais infernal que existe, que é a mentira, as fake news. E as pessoas acreditam, porque ainda por cima nós vivemos num país onde a educação ela é defasada. Não adianta muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas, inclusive de anos, aqui em São Paulo, onde eu moro, e que as pessoas saem das universidades, elas não conseguem escrever uma monografia. As pessoas saem das universidades sem poder escrever uma frase sequer.
Então, já vemos que a educação ela é defasada porque a linguística e a gramática não se lhe é ensinada no seu esplendor, se não se lhe é ensinada por uma questão de utilitarismo. Não se ensina português nas escolas para dizer assim, de onde que surge a língua portuguesa. Não, se ensina português para o cara ser mais um analfabeto funcional. E esse analfabeto funcional não tem respostas próprias para os dilemas, para os questionamentos. Então, ele vai assistir as grandes redes de TV aberta, como a Globo, e ele vai achar que o que está passando na Globo é isso aí, beleza. Mas o mesmo acontece também nas mídias alternativas, mal colocadas alternativas, não são mídias alternativas. São mídias com outras formas, outros posicionamentos, ideias e críticas diferenciadas daquela oficial. Mas, às vezes, não alcança. Com isso, não alcança. Isso não alcança. Por que, que não alcança? Porque nós precisamos de uma judicatura que traga à baila ou na mesa de debate sobre o que nós queremos como democracia, se é que realmente, já que nos criou outros sistemas, se é que a democracia seja isso que nós tantos nos foram machacando durante anos, que a democracia é a voz do povo, a democracia é o poder do povo. Pois bem, se é o poder do povo, eu tenho que ter poder suficiente como para dizer, olha, eu quero ser ouvido. Eu não concordo com as análises filosóficas, políticas, econômicas que se fazem. Eu tenho a minha forma de ver as coisas. Se está certo, se está errado, isso não cabe às pessoas julgar. Isso cabe à coletividade julgar, não a um grupo, a um grupete. E quando a gente faz colocações críticas, a gente tem que trazer as fontes. Nós temos que termos as fontes dessas coisas, dessa capacidade de criticismo que nós tenhamos, para enfrentar os questionamentos e as críticas que nós tenhamos. Mas agora a gente não pode confiar nas mídias, e mesmo nas mídias que aparecem em YouTube, também muitas vezes não são confiáveis, porque hoje nós vivemos uma outra situação dificultuosa, que se chama decodificação, que se chama algoritmos. Nós hoje, praticamente todos, vocês também, nós vivemos na ditadura dos algoritmos. E quem criaram os algoritmos? Às vezes as pessoas pensam assim, puxa, eu estou sendo vigiado aqui pelo visor do meu notebook ou do celular, né? Que tem um lente lá do celular, principalmente celulares mais novos, e as pessoas, né, entram numa conspiranoia, achando que alguém está vigiando. Não, ninguém está vigiando ninguém, mas os algoritmos sim estão decodificando o que você está fazendo, o que você está consumindo de alimento, qual é o chocolate que você está comendo. Quando você faz uma pesquisa em Google, por exemplo, eu preciso de óculos, depois vem 500 mil propagandas de óculos para você, aqui, óculos lá, óculos cá. Isso é o latifúndio das comunicações. E eles tomaram tudo. Eles quem? A direita liberal e, pior, a extrema-direita internacional e nacional também. Então, nós não precisamos apenas abrir um canal em YouTube e expressar o que nós sentimos e pensamos. Nós precisamos criar um sistema de produtores de conteúdos que esteja fora dessas ditaduras. Então, para isso, nós precisamos criar nossos próprios algoritmos. Nós precisamos criar nossas próprias programações neurolinguísticas. Nós precisamos manter intercomunicabilidade com outros produtores de conteúdos e fazer uma espécie de uma aliança, um arco virtual de alianças para enfrentar os latifundiários das comunicações, das mídias. Não é porque a TV ela esteja
hoje com menos alçada do que no século XX, é que esses grupos, não, esses grupos estão aqui na internet, estão aqui no mundo virtual, são eles que estão ganhando bilhões de dólares, de euros, às nossas custas. E o pior, que tem muitas pessoas que eu conheço que poderiam estar criando seus próprios conteúdos e não estão. Pessoas com muito conhecimento, talvez mais do que eu, ou talvez o mesmo. Eu não estou aqui para concorrer se eu sei mais. Eu não estou aqui para concorrer com ninguém, não sou concorrente de ninguém. Mas nós precisamos criar redes, nós precisamos fechar o cerco contra esses que são um grupete de famílias. Não, não são bilhões de é um grupo de famílias, não passam de 1.000, 2.000 pessoas entre América Latina, Estados Unidos, Europa e alguns países como a Austrália, não passam de 20 famílias. Vamos lá, 20 famílias donas de todo o sistema, de todo o poder bélico-comunicacional mundial, ocidental, imperialista existente, e da qual o Brasil é mais um dos que apanha e não aprende. Porque assim como o Brasil, os países da América do Sul não aprenderam do que aconteceu em 2000 para cá, principalmente com o advento das novas tecnologias e da própria internet. Nós temos que enfrentar esses leviatãs da vida. Nós precisamos, com leitura, nós precisamos nos comunicar com as pessoas, nós precisamos, inclusive, o Brasil, aliás, a América do Sul já é hora de que comece a criar suas plataformas de comunicação. Chega de ficar devendo para Google, para WhatsApp, comprar espaço de armazenamento, que tem que comprar. Não, nós temos que fazer que os finlandeses fizeram quando fundaram a Linux, criar um circuito fechado. Isso que a América do Sul precisa fazer. Nós precisamos. Se tiver outras pessoas que estão na mesma situação que eu venho aqui trazendo neste vídeo, deveríamos ter comunicação, intercomunicação, intercomunicabilidade, para inclusive debatermos sobre os conteúdos, porque a guerra midiática ela vai continuar, e as fake news elas vão continuar e vão ser piores. As fake news é tão antiga quanto a Bíblia. Quando foi condenado Sócrates na antiga Grécia, quando foi condenado Dreyfus na França, quando foi condenado Galileu Galilei, até quando condenaram o próprio Jesus Cristo, já é fake news. Jesus Cristo foi condenado de madrugada, quando estavam todo mundo dormindo. A mesma coisa que faz a classe política brasileira, que enquanto as pessoas estão se divertindo na praia, dormindo à noite, ou tá de festa de Natal e de Ano Novo, eles estão lá passando a caneta. E a mídia não diz nada, porque a mídia está assim. Então, nós que somos produtores de conteúdos e que trazemos outras visões diferentes, nós precisamos nos unir, nós precisamos criar nossas plataformas e precisamos nos associar. Nós precisamos criar uma associação de produtores independentes e não uma associação, não uma, muitas associações, muitas. Nós deveríamos ter, inclusive, um sindicato para exigir também, porque eu, para falar o que estou falando aqui, eu tenho que ler um monte de coisa, um monte de livros, tenho livros aqui, livros lá, livros cá, livro aqui. Inclusive, tenho um aqui, ó, O Poder da Mídia, aqui, ó. É um livrinho pequeno, mas que explica muito bem como, né, os latifundiários eles vieram tomando o terreno da palavra, do verbo. Eles sequestraram o verbo, aquele verbo que já foi sequestrado pela Bíblia secular da cristandade, é o mesmo que eles estão fazendo agora. Então, vocês precisam entender de que quanto mais pessoas, e eu não estou vendendo nada, eu estou passando conteúdo, eu estou passando um ponto de vista crítico sobre a situação.
E isso que vocês precisam entender, nós todos precisamos entender, como coletivo, coletivo. Ontem estava lá na casa de um amigo meu, aqui na Vila Madalena, e eu comentei algo que depois eu mesmo fiquei pensando para os meus botões. Nós não precisamos fazer grandes revoluções, porque as pessoas sempre pensam assim, as grandes revoluções, que milhares de pessoas vão fazer. Não! Nós temos que fazer nossas pequenas revoluções, nossas microconstruções e pequenas revoluções. Então, isso que estou fazendo aqui já é uma pequena revolução. Talvez para muitos de vocês que estão inscritos aqui no meu canal, digam, esse cara aí não fala nada, nada com nada. Mas as palavras não as levam ao vento, as palavras ecoam e elas vão cada vez mais longe. É como aquele filme do efeito borboleta. As palavras, elas não é que eu digo uma palavra e já foi esquecido, não. É como o gorjeio de um pássaro. As pessoas ouvem os pássaros que gorjeiam, mas, não, é um passarinho aí, pi, 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 e o pássaro vai embora. Não, porque esse pipi, pipi, pipi desse passarinho, ela está, é uma forma de comunicação com o cosmos. E o cosmos, algo do cosmos, já atraiu o canto do pássaro. E as nossas palavras também. Porque se eu estou falando desse jeito aqui e alguém compartilha o meu vídeo, alguém que está lá vai saber na Ásia, vai saber que tem aqui um doidão que nem eu falando dessas coisas que são coisas que estão acontecendo, que são realidades factuais. Nós precisamos enfrentar os senhores das mídias. Nós precisamos regulação, precisamos ir até lá, até os espaços das institucionalidades políticas e exigir desses jurisconsultos, jurisprudentes, uma regulação. E, aliás, precisa mais, precisa reforçar a ideia de que quanto maiores comunicadores hajam com conteúdos factuais, essas pessoas deveriam ser dignificadas, não apenas no seu labor ou pelo ofício que desempenham, sino dignificadas socialmente, ou seja, que sejam benquistas pela sociedade. E isso não se trata de, o Ludwig, aplausos para o Ludwig. Não, não, eu não quero aplausos, não quero ser chamado de grande. Não, é por uma questão de coletividade, de cognitividade coletiva. Cognitividade coletiva. Para quê? Para que não se repita nunca mais o que tem acontecido no nosso continente desde os anos 50 para cá. Porque o que está acontecendo aqui no Brasil, no Chile, no Peru, no Equador, no Costa Rica, no México, até nos Estados Unidos, é uma, é, é uma ruptura contra a cognitividade, contra as epistemologias, contra a nociologia. As pessoas não pensam mais, acham que pensar é muito difícil, acham que pensar é algo angustiante. Os sistemas educacionais não educam para o pensamento. As crianças não são educadas para pensarem. E essa geração TikTok não ajuda a pensar. A geração Reels não ajuda a pensar. O que ajuda a pensar são os livros, é escutar os mais velhos, eu ouvi o que tem a dizer outros segmentos das sociedades que não esses segmentos, essas bolhas que vão criando, né? As bolhas desse grupinho, a bolha do grupinho de lá, são guetos. Eu acho, Auschwitz, reproduzido em micro-replicações. Tem que haver interconectividade, interdisciplinaridade, intercomunicabilidade entre os diferentes grupos e segmentos sociais sem nenhum impor ao outro quaisquer coisas que sejam, ideias, reflexos, notícias. Ouvir outros segmentos significa aprender de outros pontos de vista, mas sempre quando elas não estejam engessadas nos discursos fetichistas
da mídia e das comunicações. Tem de acabar com isso, porque é isso que destruiu a subjetividade humana na América Latina. As mídias destruíram a subjetividade humana. Essas, as pessoas que ficam assistindo novelas, jornais de reflexos liquidificados, não basta fazer a crítica. Nós temos que ir frontalmente contra a mentira e a monocraticidade, o monocrático, o monolítico, o único, o pensamento uno, que ele é autoritário por essência. Ou seja, é ontológica a situação. O drama do Brasil hoje é que não temos jornalistas, não temos comunicadores. O que temos são pequenos grupos que vão reproduzindo coisas que são para um gueto, mas não para trazer discussões com outros grupos. Olha, será que nós podemos criar uma associação de produtores midiáticos independentes em internet com várias visões de mundos diferenciadas, de vários espaços, desde diferentes ambiências sociais? É isso que nós devemos fazer. Será que é isso mesmo? Eu acho que sim. Pelo menos não tenho uma certeza absoluta, porque a gente não lida com certezas absolutas ou verdades absolutas, mas essa visão que eu trago aqui, que já vinha faz dias, já estava fritando na minha cabeça, até que hoje, inclusive, num grupo onde eu estou, começou essa discussão, e no outro grupo também, por uma questão de, não sei se de causalidade, coincidência, uma grande amiga minha, que mora em Maringá, no Paraná, trouxe também um referencial sobre o latifúndio das comunicações, referenciando uma situação política institucional que vai vir a acontecer a partir de 1º de janeiro de 2023. Isto é, quem vai ser o novo ministro das Comunicações. Então, nós precisamos estar muito atento a esse tipo de situações, porque a comunicação ela é essencial. Aliás, o termo comunicação, comum, comunidade, comunismo, é do comum. Os comuns somos nós, são vocês. Mas não por sermos comuns, somos pouco lúcidos ou nada sóbrios, inebriados. Somos pensantes. Vocês também são filósofos e filósofas. Portanto, também, sim, são comunicadores e comunicadoras. E deveriam, sim, abrir seus próprios segmentos e canais e exigir dos grandes tecnocratas, das tecnologias da informação, exigir que o Brasil tenha sua própria plataforma de comunicação, seu próprio YouTube. Caso contrário, nós ficaremos sempre às expensas de grupos estrangeiros, imperialistas, controlando as nossas palavras. É isso aí, meus queridos amigos, era o que eu queria trazer para vocês, para buscarmos uma solução de forma coletiva, porque essa mídia que está aí hoje não serve mais. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite e, por que não, boa madrugada também. Até mais.